Ao ladrão do automóvel levou um polícia a casa. Não podia o circunspecto e compadecido agente de autoridade imaginar que conduzia o empedernido delinquente pelo braço, não para o impedir de escapar-se, como em outra ocasião teria sido, mas simplesmente para o que o pobre homem não tropeçasse e caísse. Em compensação, já nos é muito fácil imaginar o susto que levou a mulher do ladrão quando, abrindo a porta, se encontrou pela frente com um polícia de uniforme que trazia filado, assim lhe pareceu, um decaído prisioneiro, a quem, a avaliar pela triste cara que trazia, devia ter sucedido algo pior que ser preso. Por um instante, primeiro pensou a mulher que o seu homem havia sido apanhado em flagrante delito e que a polícia estava ali para passar busca à casa. Ideia esta, por outro lado, e, por muito paradoxal que pareça, bastante tranquilizadora, considerando que o marido só roubava automóveis, objetos que, pelo seu tamanho, não podem ser escondidos debaixo da cama. Não durou muito a dúvida. A polícia disse: "Este senhor está cego, tome conta dele." E a mulher, que deveria ter ficado aliviada, porque o agente afinal vinha apenas de acompanhante, percebeu a dimensão da fatalidade que lhe entrava em casa quando o marido, desfeito em lágrimas, lhe caiu nos braços, dizendo o que já sabemos. A rapariga dos óculos escuros também foi levada à casa de seus pais por um polícia, mas o picante das circunstâncias em que a cegueira, no seu caso, se declarara uma mulher nua aos gritos num hotel, alvorotando os hóspedes, enquanto o homem que estava com ela tentava escapulir-se, enfiando atabalhoadamente as calças, moderava, de certa maneira, o dramatismo óbvio da situação. A cega, corrida de vergonha, sentimento em tudo compatível, por muito que rosnem os prudentes fingidos e os virtuosos falsos, com os mercenários exercícios amatórios a que se dedicava, após os gritos lancinantes que começou a soltar ao compreender que a perda da visão não era uma nova e imprevista consequência do prazer, mal ousava chorar e lamentar-se quando, com maus modos, vestida, aproximou-se quase aos empurrões, a levaram para fora do hotel. O polícia, em tom que seria sarcástico se não fosse simplesmente grosseiro, quis saber depois de lhe ter perguntado onde morava, se ela dispunha de dinheiro para o táxi. Nestes casos, o Estado não paga, avisou. Procedimento aqui, anota-se à margem, não se poderá negar uma certa lógica, porquanto essas pessoas pertencem ao número das que não pagam impostos sobre os seus imorais réditos. Ela acenou afirmativamente, mas estando cega, imagine-se. Pensou que a polícia poderia não ter visto o gesto e murmurou: "Sim, tenho." E, de si para si, acrescentou: "Antes não o tivesse." Palavras que nos hão de parecer fora de propósito, mas que, se atentarmos nas circunvoluções do espírito humano, onde não existem caminhos curtos e retos, acabam, essas palavras, por tornar-se absolutamente límpidas. O que ela queria dizer era que tinha sido castigada por causa do seu mau porte, da sua imoralidade. Ora, aí está. Dissera à mãe que não iria jantar à casa e afinal chegaria muito a tempo, ainda antes do pai.
Diferente foi o que se passou com o oftalmologista, não só porque se encontrava em casa quando atacou a cegueira, mas porque, sendo médico, não iria entregar-se de mãos atadas ao desespero, como fazem aqueles que do seu corpo só sabem quando lhes dói. Mesmo numa situação como esta, angustiado, tendo pela frente uma noite de ansiedade, ainda foi capaz de recordar o que Homero escreveu na Ilíada, poema da morte e do sofrimento. Mais do que todos, um médico só por si vale alguns homens. Palavras que não deveremos entender como expressão diretamente quantitativa, mas sim maiormente qualitativa, como não tardará a certificar-se. Teve a coragem de se deitar sem acordar a mulher. Nem sequer quando ela, murmurando meio adormecida, se moveu na cama para o sentir mais próximos. Horas e horas acordado, o pouco que conseguiu dormir foi de puro esgotamento. Desejava que a noite não acabasse para não ter de anunciar. Ele, cujo ofício era curar as mazelas dos olhos alheios. Estou cego. Mas, ao mesmo tempo, queria que chegasse rapidamente a luz do dia. Com essas exatas palavras o pensou. A luz do dia, sabendo que não a iria ver. Na verdade, um oftalmologista cego não poderia servir para muito, mas competia-lhe a ele informar as autoridades sanitárias, avisá-las do que poderia estar a tornar-se uma catástrofe nacional. Nada mais, nada menos que um tipo de cegueira desconhecido até agora, com todo o aspecto de ser altamente contagioso e que, pelos vistos, se manifestava sem a prévia existência de atividades patológicas anteriores de caráter inflamatório, infeccioso ou degenerativo, como pudera verificar no cego que o fora procurar o consultório, ou como, no seu próprio caso, se confirmaria uma míope leve, um leve astigmatismo, tudo tão ligeiro que havia decidido, por enquanto, não usar lentes corretoras. Olhos que tinham deixado de ver, olhos que estavam totalmente cegos, encontravam-se, no entanto, em perfeito estado, sem qualquer lesão recente ou antiga, adquirida ou de origem. Recordou o exame minucioso que fizera ao cego, como as diversas partes do olho, acessíveis ao oftalmoscópio, se apresentavam sãs, sem sinal de alterações mórbidas, situação muito rara nos 38 anos que o homem dissera ter, e até em menos idade. Aquele homem não devia estar cego, pensou, esquecido por momentos de que ele próprio também o estava, a tal ponto Olá, tudo bem? Ok, obrigada. Aquele homem não devia estar cego, pensou, esquecido por momentos de que ele próprio também o estava. A tal ponto pode uma pessoa chegar em abnegação, e isto não é coisa de agora. Lembremo-nos do que disse Homero, ainda que por palavras que pareceram diferentes. Fingiu que dormia quando a mulher se levantou. Sentiu o beijo que ela lhe deu na testa, muito suave, como se não quisesse acordá-lo do que julgava ser um sono profundo. Talvez tivesse pensado, coitado, deitou-se tarde a estudar aquele extraordinário caso do homenzinho cego. Sozinho, como se estivesse a ser lentamente garrotado por uma nuvem espessa que lhe carregasse sobre o peito e lhe entrasse pelas narinas, cegando-o por dentro. O médico deixou sair um gemido breve. Consentiu que 2 lágrimas serão brancas, pensou.
lhe inundassem os olhos e se derramassem pelas fontes, de um lado e de outro da cara. Agora compreendia o medo dos seus pacientes quando lhe diziam: Senhor doutor, parece-me que estou a perder a vista. Ao quarto chegavam os pequenos ruídos domésticos. A mulher não tardaria aí para ver se ele continuava a dormir. Estavam-se a fazer horas de ir para o hospital. Levantou-se com cuidado, as apalpadelas, procurou e enfiou o roupão. Entrou na casa de banho, urinou. Depois virou-se para onde sabia que estava o espelho. Desta vez, não perguntou: que será isso? Não disse há 1000 razões para que o cérebro humano se feche. Só estendeu as mãos até tocar o vidro. Sabia que a sua imagem estava ali, a olhá-lo. A imagem viu a ele e ele não via a imagem. Ouviu a mulher entrar no quarto. Ah, já estás levantado, disse ela. E ele respondeu: estou. Logo a seguir, sentiu-a ao seu lado. Bons dias, meu amor. Ainda se saudavam com palavras de carinho depois de tantos anos de casados. Então ele disse, como se os dois estivessem a representar uma peça e esta fosse a sua deixa: acho que não irão ser muito bons. Tenho qualquer coisa na vista. Ela só deu atenção à última parte da frase. Deixa-me ver, pediu. Examinou-lhe os olhos com atenção. Não vejo nada. A frase estava evidentemente trocada. Não pertencia ao papel dela. Ele era quem tinha de pronunciá-la. Mas disse-a mais simplesmente. Assim. Não vejo. E acrescentou. Suponho que fui contaminado pelo doente de ontem. Com o tempo e a intimidade, as mulheres dos médicos acabam também por entender algo de medicina, e esta, em tudo tão próxima do marido, aprenderam bastante para saber que a cegueira não se propaga por contágio, como uma epidemia. A cegueira não se pega só por olhar um cego alguém que o não é. A cegueira é uma questão privada entre a pessoa e os olhos com que nasceu. Em todo caso, o médico tem a obrigação de saber o que diz. Para isso está a faculdade. E se este aqui, além de se ter declarado cego, admite abertamente ter sido contagiado, quem é agora a mulher para duvidar, por muito de médico que fosse? Compreende-se, portanto, que a pobre senhora, perante a irrefragável evidência, acabasse por reagir como qualquer esposa comum. Duas já conhecemos nós. Abraçando-se ao marido, oferecendo as naturais mostras de aflição. E agora, que vamos fazer? Perguntava entre lágrimas. Avisar as autoridades sanitárias, o ministério, é o mais urgente. Se se trata realmente de uma epidemia, é preciso tomar providências. Mas uma epidemia de cegueira foi coisa que nunca se viu, alegou a mulher, querendo agarrar-se a esta derradeira esperança. Também nunca se viu um cego sem motivos aparentes para o ser, e neste momento já há pelo menos 2. Mal acabara de pronunciar a última palavra, o rosto transformou-se-lhe. Empurrou a mulher quase com violência. Ele próprio recuou. Afasta-te, não te chegues a mim. Posso contagiar-te. E logo a seguir, batendo na cabeça com os punhos fechados. Estúpido, médico idiota, como é que não pensei? Uma noite inteira juntos. Devia ter ficado no escritório, com a porta fechada, e mesmo assim... Por favor, não fales dessa maneira. O que tiver de ser, será. Anda, vem, vou te preparar o pequeno almoço. Deixa-me. Não deixo, gritou a mulher. Que queres fazer? Andar aí aos tombos? A chocar contra os móveis à procura do telefone, sem olhos para encontrar na lista os números de que precisas? Enquanto eu assisto tranquilamente o espetáculo, metida numa redoma de cristal à prova das contaminações?
Agarrou-o pelo braço com firmeza e disse: "Vamos, meu querido." Ainda era cedo quando o médico acabou de tomar, imaginemos com que gosto, a chávena de café e a torrada que a mulher teimou em preparar-lhe. Cedo demais para encontrar já nos seus lugares de trabalho as pessoas a quem deveria informar. A lógica e a eficácia mandavam que a sua participação do que estava a acontecer fosse feita diretamente, o mais depressa possível, a um alto cargo responsável do Ministério da Saúde, mas não tardou a mudar de ideias quando percebeu que apresentar-se apenas como um médico que tinha uma informação importante e urgente a comunicar não era o suficiente para convencer o funcionário médio, com quem, por fim, depois de muitos rogos, a telefonista condescendera em pô-lo em contato. O homem quis saber de que se tratava antes de o passar ao superior imediato. Estava claro que qualquer médico com sentido de responsabilidade não iria pôr-se a anunciar o surgimento de uma epidemia de cegueira ao primeiro subalterno que lhe aparecesse pela frente. O pânico seria imediato. Respondia de lá o funcionário: "O senhor declara-me que é médico? Se quer que lhe diga que acredito? Pois sim, acredito, mas eu tenho as minhas ordens. Ou me diz de que se trata, ou não dou seguimento. É um assunto confidencial. Assuntos confidenciais não se tratam por telefone. O melhor será vir cá pessoalmente. Não posso sair de casa. Quer dizer que está doente?" "Sim, estou doente", disse o cego, depois de uma hesitação. "Nesse caso, o que você deverá fazer é chamar um médico autêntico", retorquiu o funcionário e, encantado com o seu propósito, com o seu próprio espírito, desligou o telefone. A insolência atingiu o médico como uma bofetada. Só passados alguns minutos, teve serenidade bastante para repetir à mulher a grosseria com que fora tratado. Depois, como se acabasse de descobrir algo que estivesse obrigado a saber desde muito antes, murmurou triste: "É dessa massa que nós somos feitos, metade de indiferença e metade de ruindade." Ia perguntar, duvidoso: "E agora?" Como compreendeu que tinha estado a perder tempo, que a única forma de fazer chegar a informação aonde convinha, por via segura, seria falar com o diretor clínico do seu próprio serviço hospitalar de médico para médico, sem burocratas pelo meio. Ele que se encarregasse depois de pôr a maldita engrenagem oficial a funcionar. A mulher fez a ligação. Sabia de memória o número do telefone do hospital. O médico identificou-se quando responderam. Depois disse rapidamente: "Bem, muito obrigado." Sem dúvida, a telefonista perguntara: "Como está, senhor doutor?" "É que dizemos quando não queremos dar parte de fraco." Dissemos: "Bem, estávamos a morrer, e isso chama o vulgo fazer das tripas coração. Fenômeno de conversão visceral que só na espécie humana tem sido observado." Quando o diretor veio ao telefone: "Então, que se passa?" O médico perguntou-lhe e estava só. Se não havia gente por perto que pudesse ouvir, a telefonista não havia que recear. Tinha mais que fazer que escutar conversas sobre oftalmopatias. A ela apenas a ginecologia lhe interessava. O relato do médico foi breve, mas completo, sem rodeios, sem palavras a mais, nem redundâncias, e feito com uma secura clínica que, tendo em conta a situação, chegou a surpreender o diretor. "Mas você está mesmo cego?" perguntou. "Totalmente cego."
Em todo caso, poderia tratar-se de uma coincidência. Poderia não ter havido realmente, no seu exato sentido, um contágio. De acordo, o contágio não está demonstrado, mas aqui não foi o caso de cegar ele e cegar eu, cada qual em sua casa, sem nos termos visto. O homem apareceu-me cego na consulta e eu ceguei poucas horas depois. Como é que poderemos encontrar esse homem? Tem o nome e a direção no consultório. Vou lá mandar alguém imediatamente. Um médico? Sim. Um colega, claro. Não lhe parece que deveríamos comunicar ao Ministério o que se está a passar? Por enquanto, acho prematuro. Pense no alarme público que iria causar uma notícia dessas. Com 1000 diabos, a cegueira não se pega. A morte também não se pega. Apesar disso, todos morremos. Bom, deixe-me estar em casa enquanto eu trato do assunto. Depois, mando-o buscar aí. Quero observá-lo. Lembre-se de que, se estou cego por ter observado um cego, não há certeza. Há, pelo menos, uma boa presunção de causa e efeito. Sem dúvida. Contudo, ainda é demasiado cedo para tirarmos conclusões. 2 casos isolados não têm significado estatístico, salvo se nesta altura já somos mais do que 2. Compreendo seu estado de espírito, mas devemos defender-nos de pessimismos que podem vir a verificar-se infundados. Obrigado. Voltarei a falar consigo. Até logo. Meia hora depois, tinha o médico, desajeitadamente, com a ajuda da mulher, acabado de fazer a barba. Tocou o telefone. Era outra vez o diretor clínico, mas a voz, agora, estava mudada. Temos aqui um rapaz que também cegou de repente. Vê tudo branco. A mãe diz que esteve ontem com o filho no seu consultório. Suponho que o pequeno sofre de estrabismo, divergente do olho esquerdo. Sim, não há dúvida, é ele. Começo a estar preocupado. A situação é mesmo séria. O ministério? Sim, claro, vou imediatamente falar com a direção do hospital. Passadas umas 3 horas, quando o médico e a mulher almoçavam em silêncio, ele, tenteando com o garfo os pedacinhos de carne que ela lhe cortara, o telefone tornou a tocar. A mulher foi atender. Voltou logo. Tem Girtu, é do ministério. Ajudou-o a levantar-se. Guiou-o até o escritório e deu-lhe o telefone. A conversa foi rápida. O ministério queria saber a identidade dos pacientes que tinham estado no dia anterior no consultório. O médico respondeu que as fichas clínicas respectivas continham todos os elementos de identificação, o nome, a idade, o estado civil, a profissão, a morada. Determinou, declarando-se ao dispor para acompanhar a pessoa ou pessoas que fossem recolhê-los. Do outro lado, o tom foi cortante. Não precisamos. O telefone mudou de mão. A voz que saiu dele era diferente. Boas tardes. Fala o ministro. Em nome do governo, venho agradecer o seu zelo. Estou certo de que, graças à prontidão com que agiu, vamos poder circunscrever e controlar a situação. Entretanto, faça-nos o favor de permanecer em casa. As palavras finais foram pronunciadas com expressão formalmente cortês, porém não deixavam qualquer dúvida sobre o fato de serem uma ordem. O médico respondeu: sim, senhor ministro, mas a ligação já tinha sido cortada. Poucos minutos depois, outra vez o telefone. Era o diretor clínico, nervoso, atropelando as palavras. Acabei agora mesmo de saber que a polícia tem informação de 2 casos de cegueira súbita. Polícias? Não. Um homem? Polícias? Não. Um homem e uma mulher. A ele encontraram-no na rua a gritar que estava cego, e ela estava num hotel quando cegou. Uma história de cama, parece.
É necessário averiguar se trata também de doentes meus. Sabe como eles se chamam? Não me disseram. No ministério, já falaram comigo. Irão ao consultório recolher as fichas. Que situação complicada. Diga-mo a mim. O médico largou o telefone. Levou as mãos aos olhos. Ali, as deixou ficar como se quisesse defendê-los de piores males. Enfim, exclamou surdamente. Estou tão cansado. Dorme um pouco, eu levo-te até a cama, disse a mulher. Não vale a pena. Seria incapaz de dormir. Além disso, o dia não acabou. Algo vai ter de suceder ainda. Eram quase 6 horas quando o telefone tocou pela última vez. O médico estava sentado ao lado. Levantou o auscultador. Sim, sou eu, disse. Ouviu com atenção o que estava a ser-lhe comunicado e só acenou ligeiramente a cabeça antes de desligar. Quem era? Perguntou a mulher. O ministério. Veio uma ambulância buscar-me dentro de meia hora. Era isso que esperavas que sucedesse? Sim, mais ou menos. Para onde te levam? Não sei. Suponho que para um hospital. Vou te preparar a mala. Escolher a roupa, o costume. Não é uma viagem. Não sabemos o que é. Levou-o com cuidado até o quarto, fez-lo sentar-se na cama. Deixa-te estar aí, tranquilo. Eu trato de tudo. Ouviu-a mover-se de um lado para o outro, abrir e fechar gavetas e armários, tirar roupas e logo arrumá-las na mala, colocada no chão. Mas o que ele não podia ver foi que, além de sua própria roupa, haviam sido postas na mala umas quantas saias e blusas, um par de calças, um vestido, um sapato que só podiam ser de mulher. Pensou vagamente que não iria precisar de tanta coisa, mas calou-se, porque não era o momento de falar de insignificâncias. Ouviu-se o estalido dos fechos, depois a mulher disse, pronto, a ambulância já pode vir. Levou a mala para junto da porta da escada, recusando o auxílio do marido, que dizia, deixa-me ajudar-te. Isso eu posso fazer. Não estou tão inválido assim. Depois foram sentar-se num sofá da sala, a esperar. Tinham as mãos dadas e ele disse, não sei quanto tempo iremos estar separados. E ela respondeu, não te preocupes. Esperaram quase 1 hora, quando a campainha da porta soou. Ela levantou-se e foi abrir, mas no patamar não havia ninguém. Atendeu ao telefone interno. Muito bem. Ele desce. Ele desce já, respondeu. Voltou para o marido e disse-lhe. Que esperam embaixo. Tem ordem expressa de não subir. Pelos vistos, o ministério está mesmo assustado. Vamos. Desceram no elevador. Ela ajudou o marido a transpor os últimos degraus. Depois, a entrar na ambulância. Voltou a escada para buscar a mala. Içou-a sozinha e empurrou-a para dentro. Finalmente subiu e sentou ao lado do marido. O condutor da ambulância protestou do banco da frente. Só posso levá-lo a ele. São as ordens que tenho. A senhora saia. A mulher calmamente respondeu. Tem de me levar também a mim. Ceguei agora mesmo. Puta merda.